Então, pessoal, nós estamos aqui, mais uma vez reunidos na nossa segunda-feira, na nossa sagrada, né, segunda-feira, e eu agradeço a presença de todos. Estamos aqui sempre, né? É sempre uma alegria, sempre um prazer. Estava até comentando, quando nós entramos, a gente tem muitos assuntos, né? Nos conhecemos até em outras circunstâncias. Então, se a gente for deixar, entra a noite adentro. Bom, então eu vou iniciar a nossa reunião de hoje do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí com uma página do Ceifa de Luz, esse livrinho tão precioso, né, do Emmanuel, Paz Indestrutível. E a paz de Deus domine em vossos corações. Paulo aos Colossenses. Na terra, muitas vezes, terás o coração cercado de adversários gratuitos, de críticas indébitas, de acusações sem sentido, de pensamentos contraditórios, de pedras da incompreensão, de espinhos do sarcasmo, de ataques e desentendimentos, de complicações que não fizeste, de tentações e problemas, de processos obsessivos. Entretanto, guarda a serenidade e prossegue agindo na extensão do bem, porque, resguardando a consciência tranquila, terás nos recessos da própria alma a paz de Cristo que ninguém destruirá. Então, com esses conselhos de Emmanuel, né, que a gente tem que manter a serenidade e a paz de Cristo na nossa alma, apesar de todas as atribulações, né, que nós assistimos, que nós mesmos vivemos. Nós iniciamos, então, a nossa reunião agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e ao nosso querido mentor, doutor Bezerra, esse trabalhador incansável, né, aqui da Terra, que escolheu, né, cuidar de nós. Nós iniciamos esse trabalho das segundas-feiras, esse trabalho da divulgação da doutrina espírita, em que nós, ao mesmo tempo que nós divulgamos, nós estamos nos capacitando, nós estamos estudando, e com certeza alguma coisa dentro de nós, não é? Fica e nos transforma, com certeza. Nós fizemos uma boa escolha. Então, que as vibrações, eu sempre peço dessa nossa prece, nós sabemos que a nossa casa está cheia de amigos que são trazidos pelos amigos espirituais. Então, nós sempre pedimos por eles, por toda a comunidade do Andaraí, que essa semana teve, como sempre, né, tantas atribulações, e pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso país, pelo nosso planeta, nós estamos aqui vibrando por tudo. Então, graças a Deus, e estamos aqui hoje com a nossa querida Thelma Cerqueira, que dispensa apresentações. E eu fiquei pensando quem poderia falar sobre essa prece, né, da nossa coleção de que Kardec deixou para nós, né, essa sugestão de prece do capítulo 28, que é tão, nossa, como é útil, não é? É tão maravilhoso. Ele teve essa ideia de deixar essas sugestões de prece para nós.
A prece número 15, eu pensei assim, vou passar para a Thelma. E aí ela vem falar sobre a prece para afastar os maus espíritos. Thelma, obrigado aí por estar sempre, ela está sempre assim, o coração aberto para vir falar com a gente. Obrigada, Tem a Juliana. palavra, deixa eu passar para Realmente, você. realmente eu não dispenso trabalho, né? Sempre que eu posso. E agora, como eu te falei, né? Pensei que estava longe, já estava no dia. Sábado eu achei que era na outra semana, mas aí nós vimos que é agora, né? O ano está passando muito rápido. Rápido. Então vamos lá, né? Não podemos deixar as oportunidades passarem, né? Elas são sempre muito bem-vindas. E eu agradeço muito a Deus quando a gente tem essa oportunidade, porque o mais privilegiado, se é assim que podemos nos dizer, né? Somos nós mesmos, né? Quem lucra mais. Então, conforme a Jurema está dizendo, nós vamos falar hoje do capítulo 28, Ai, aonde 20. Kardec nos traz a coletânea de preces, né? Então, lá no item 15, 16 e 17, nós temos esse tema que é muito importante a nossa reflexão, né, sobre esse tema. Ele é origem de muitas questões que nós que estudamos a doutrina espírita sabemos, né, que tudo começa por aí. Então, Kardec traz nesse capítulo, os amigos que escutam e que não conhecem, né? A gente não fala só para a nossa casa, a gente fala para aqueles que estão na internet, que buscam uma mensagem consoladora. Então, nesse capítulo, Kardec coloca assim vários modelos de oração e ajuda muito aqueles que têm dificuldade, aqueles que estão começando. E são orações muito importantes, porque, e dependendo do nosso estado emocional, tem momentos que a gente não tem aquela força, né? Aquela energia necessária para a prece. Então, isso ajuda muito. Então, lá no item 15, Kardec vai começar a falar sobre esse tema, trazendo para nós um trechinho do sermão que a gente conhece como Sermão dos Sete Ais, que é quando Jesus fala, né? Ai dos fariseus, dos escribas. Eu vou pegar o evangelho aqui. Dos fariseus. Então, ele se reporta, Kardec separou essa parte onde ele fala especificamente dos fariseus e dos escribas, né? Porque Kardec queria mostrar aí a questão da hipocrisia, né? Então, a gente, a princípio, quando lê, a gente pensa assim, mas o que tem a ver esse trecho com a prece? Tem muito a ver, porque ele está chamando atenção aqui da questão da hipocrisia, que era o que os fariseus e os escribas faziam muito, né? Agiam muito com essa conduta. Quem eram esses escribas, esses fariseus? Eles eram aqueles que estavam à frente das mesmas ideias, eram assim rigorosos nas suas práticas exteriores, eles seguiam a Torá, mas seguiam exteriormente, de aparência. Então, eles, por serem inimigos das inovações, eles perseguiam Jesus, né? E nos seus costumes ali no seu dia a dia, eles eram devassos, eles eram libertinos, viciosos, tudo isso às escondidas. E por isso eles tinham também uma grande influência com o povo, porque eles submetiam o povo a determinados, vamos dizer assim, a pagar ofertas, a pagar
praticarem atos que fossem ajudar eles nos processos de como é que fala? De purificação, né? E exigindo as ofertas que tudo redundava em favor deles mesmos. Então, eles usavam a religião como meio de alcançar mais poder sobre esse povo oprimido que viviam ali, sob o domínio desses maiores, né? E aí a gente vai ver que o que Kardec quis trazer para nós em relação a esse texto é que ele mostra aí que nós precisamos de ter uma conduta digna para combater esses maus espíritos, né? Então, lá no item 16, Kardec vai começar a falar sobre esses espíritos. Então, ele diz que os espíritos maus somente procuram os lugares onde encontram possibilidade de dar expansão à sua perversidade. E para afastar esses espíritos, não basta apenas pedir que eles se afastem, não basta orar, e mesmo ele diz ordenar, porque eles não atendem. Então é preciso o quê? Que o homem elimine de si o que os atrai. E o que que atrai? É isso que a gente vai ver, né? Esse é o tema da nossa conversa. Então, a grande questão nossa é afastar esses espíritos negativos, né? E nós sabemos que isso é um dos flagelos da humanidade. Os espíritos nos falam isso, né? Manuel Filomeno de Miranda, Dona Ivone Pereira, o grande flagelo da humanidade. Então, o espiritismo ele vem nos mostrar aí, Kardec fala que é a ciência que vem detectar e divulgar para a humanidade a presença dessas influências espirituais negativas que estão por detrás de muitos acontecimentos danosos da humanidade. Nós podemos dizer assim, uma imensidão, né? É claro que pode haver um exagero, podemos pensar que nem tudo que acontece é problema de influência negativa, espiritual negativa, mas também pode ser um outro exagero nós acharmos que nada que acontece à nossa volta tem influência espiritual. Pode ser um grande erro, né? Então, nossos avós falavam, né? Nem tudo, nem tão pouco. Então, mas a gente tem que entender que a maioria das coisas que acontecem tem intervenção e a gente vai saber o porquê disso. Quando a gente abre o Livro dos Espíritos na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos, né? Se eles podem nos influenciar. E os espíritos dizem que sim, muito mais do que nós podemos imaginar. Então, se nós temos atrativos para esses espíritos, é claro que eles podem nos influenciar e muito, né? Podem até dirigir a nossa vida. E como nós estamos encarnados num planeta de ordem inferior, porque aqui estão aqueles que são os rebeldes à lei divina, né? Os espíritos imperfeitos, somos nós estamos sujeitos, sim, a essas influências inferiores desses espíritos cuja inferioridade predomina. E a predominância maior está nos sentimentos negativos inferiores que nós nutrimos em nossa alma. E é por isso que nós estamos sujeitos a essas influências, né? E aí a gente esteve refletindo, né? Se nós fizermos uma pesquisa, uma reflexão em torno da história, em torno da mídia, em torno de tudo que nos chega todos os dias, e podemos dizer assim, muitas décadas atrás, vamos dizer, né? Durante esses últimos 50 anos, vamos dizer assim, nós vamos perceber que tragédias das mais variadas, guerras, atualmente nós estamos vendo isso, né? Conflitos domésticos, conflitos pessoais, transtornos psicológicos, isso diante das notícias que nos chegam através da televisão, porque antigamente
não existia a televisão, não existia a internet, não existia essas redes sociais que as notícias chegam imediatamente. Então, por isso que a gente está falando 50, mas a televisão tem mais tempo, né? Então, as notícias custavam chegar até nós. Mas, de um tempo para cá, nós temos sabemos de tudo que acontece, os dramas passionais, os homicídios, os crimes dos mais variados níveis de crueldade, as calúnias, a difamação, a perseguição, os comentários negativos, né? Os conflitos familiares, as lutas que nós temos no nosso ambiente familiar, as agressões físicas que acontecem na rua, nos bares, todos os lugares, né? E, enfim, a violência que nós sabemos que paira aí no nosso mundo, presente nos nossos dias atuais, nós vamos ver que tudo isso tem um fundamento, tem uma influência, tem algo que incentiva, tem algo que motiva, né? Devido à imperfeição de todos nós. Então, nós não podemos negar que há essa influência, principalmente nós que estudamos, que sabemos do que os espíritos nos falam, a todo momento a gente constata isso. Então, são mentes que vibram, né, em sintonia com a nossa, sintonia com os nossos desejos, com os nossos interesses, e acionam em nós aquilo que nós temos de mais negativo, de mais vulnerável, né? Aquilo que está em evidência em nós é usado para eles, porque eles são espíritos muito inteligentes. Então, Kardec, nesse trecho, ele diz que os espíritos maus eles usam algumas pessoas que ficam muito até sensibilizadas para se servirem da sua vaidade, né? Servirem dos pontos fracos que nós trazemos. Então, quando a gente fala espírito mal, a gente às vezes tem assim um receio, porque mal, mas não tem outra forma. Por isso que ele usou para categorizar essa mensagem, esse tema, né, esse título, prece para afastar os espíritos maus, porque é aquele que faz mal, aquele que pratica o mal. Então, com a compreensão que a doutrina nos dá, a gente percebe com maior clareza esse perigo que existe nessas influências que podem ir se agravando, e é daí que começam as obsessões, porque nada acontece. Por exemplo, as obsessões elas não começam muito graves, elas começam sendo esse envolvimento, essa influência, dominando a mente daquele que se deixa envolver. Então, duas formas podem ser essas influências desses espíritos: por perseguição espiritual, espíritos que são desafetos nossos e que nós magoamos em algum momento, que não nos perdoou e que hoje nos encontram. Eles podem estar até já buscando a nossa, vamos dizer assim, nos buscando, né, durante tanto tempo, finalmente eles encontram. E eles começam nessa influência, nesses pensamentos que nós vamos falar mais detalhadamente. E podem ser de espíritos que nos influenciam, através dos vícios que nós não conseguimos deixar, através de pensamentos, de maledicência, de atos que nós praticamos, de qualquer excesso que nós buscamos, que nós cometemos e que invigilantemente nós nos deixamos envolver. Então, essas duas formas são as mais conhecidas, né, que nós vemos a influência desses espíritos. E aí nós podemos nos lembrar daquela passagem que está lá no Evangelho, que conta que um homem busca Jesus com um filho, um jovem lunático,
Está no Evangelho de Jesus e está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Então, ele vai procurar Jesus e é atendido pelos discípulos. E eles não conseguem curar esse menino, porque ele era um jovem lunático obsediado, né? E ele sofria muito, porque na passagem ele diz que ele babava, ele era jogado no chão, ele sofria com aquela já uma obsessão avançada, né? E que na época de Jesus isso era muito comum. Então ele vai lá procurar Jesus e é atendido pelos discípulos que não conseguem afastar aquele espírito. Então esse pai desesperado, ele vai procurar Jesus no momento em que Jesus está em trabalho junto dos discípulos, quando ele desce do Tabor, né? Tinha acontecido a transfiguração, né? Aqueles que nós não podemos entrar em detalhes de todos, porque senão a gente vai passar o tempo e a gente não avança, né? Então ele desce do Tabor após a transfiguração e vai buscar Jesus. E Jesus, Dona Amélia conta no livro Primícias do Reino, no capítulo 11, ela fala dessa passagem. Então, ele vai buscar Jesus e conta para Jesus que ele já tinha encontrado com os discípulos, mas os discípulos não conseguiram. Então, agora ele busca Jesus. E aí, Jesus faz todo aquele trabalho, liberta o menino, e os discípulos ficam muito impressionados. Sempre depois eles perguntam, eles vão entender o que acontecia. Então, um dos discípulos pergunta a Jesus por que que eles não conseguiram curar o menino, eles não conseguiram afastar aquele espírito. E Jesus diz, através de Dona Amélia Rodrigues, ele diz, é muito interessante a resposta que ela coloca aqui, né? Ele diz que, antes de tudo, é necessário que compreendamos que os espíritos maus viveram aqui encarnados antes, né, de se tornarem espíritos. Aliás, se tornarem, não, eles são espíritos. Antes de estar desencarnados, eles estavam aqui, transitando na Terra. Foram homens. Então, homens enganados e que hoje, como não se deixaram, aliás, eles se deixaram conduzir no corpo através desses vícios morais, eles continuam perseguindo enlouquecidos fora do corpo. Então, a morte não transformou esses espíritos, porque a morte não transforma ninguém. Nós desencarnamos e continuamos ser os mesmos, com os mesmos defeitos morais, com as mesmas mazelas morais. Nós continuamos no mundo espiritual assim. Então, eles ligados ainda mentalmente a essas lembranças das suas ações passadas, eles se demoram sofrendo ainda junto, emanados junto daqueles que os amaram, vinculados àqueles que os fizeram sofrer. Então, Jesus faz uma pausa e diz o seguinte: esta casta de espíritos não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, o jejum não de comida, o jejum das nossas atitudes, da mudança das nossas condutas, para que nós possamos, através da nossa transformação moral, conseguir afastar esses espíritos. Por que que os discípulos não afastaram? Porque eles ainda não tinham compreendido isso, né? Então, não basta nós orarmos somente. A oração é uma ferramenta poderosíssima, mas nós precisamos de mudar a nossa conduta. É o que Jesus falava sempre que ele curava: vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então, muitas vezes, nós somos atendidos. Nós pedimos, Deus nos atende, os amigos espirituais nos dão o socorro, mas nós voltamos a ser influenciados
por aqueles mesmos espíritos que muitas vezes trazem outros com eles para nos perturbar, para nos atrapalhar, para trazer o sofrimento, para cobrar, né? Então, nós precisamos entender essa necessidade da mudança, porque não há fórmula milagrosa, não há receita de bolo, né? Nós, às vezes, sabemos que as pessoas vão à casa espírita com aquele desejo de se libertarem das perturbações que sentem, mas elas começam a melhorar e se afastam, né? E continuam a fazer o mesmo que faziam. Então, voltam a ser perturbadas, voltam aqueles sintomas. Então, nós não podemos esquecer o que os espíritos nos dizem. Nós estamos no mundo, mas a nosso redor estão os espíritos desencarnados. Muitos deles nem sabem que desencarnaram, continuam aqui convivendo conosco, sem que nós saibamos, porque a maioria de nós não o vemos, a não ser que nós tenhamos vidência, mas não vemos, mesmo assim não vemos o tempo todo. Então, esses espíritos deambulam pelo mundo, pela crosta, buscando aqueles que eles acham que têm algo a ver com eles, buscando através de várias questões, por exemplo, a vingança, a simples sintonia dos gostos, daquilo que é oferecido a eles como prazer, né? Porque, por exemplo, os vícios, eles se aproximam para usufruir do vício que é, por exemplo, através do álcool, através do próprio cigarro, né? Espíritos estão ali a sugar essas emanações dessas substâncias, porque eles não têm o corpo, então eles se utilizam dos nossos sentidos. Então, é muito importante nós refletirmos sobre essa questão. E Joana de Ângeles, numa mensagem que tem no capítulo 22 do livro Luz nas Trevas, ela fala justamente dessas interferências espirituais. E ela diz que muitos desses companheiros que deambulam, ela usa essa expressão, deambulam pelo carreiro carnal, vivenciam esse processo de interferência espiritual, que é um capítulo que ela diz muito delicado no comportamento humano. Deambular é passear, é transitar devagar pela vida, sem observar, sem ter atenção nas questões importantes. E no sentido aqui, quando ela fala no processo evolutivo, no carreiro carnal, que é a nossa existência, ela está nos chamando a atenção aqueles que caminham pela vida sem ter um objetivo, sem ter uma finalidade, porque é aquele que anda, que passeia, sem refletir no verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui. Então, esses que caminham assim, é como aquela música que tem, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Nós não podemos viver dessa forma. Nós temos que ter um objetivo, porque nós fomos criados para a luz. Então, esses que caminham, que todos nós estamos passíveis de caminhar assim, sem perceber que durante todo o percurso nós estamos sintonizando com o mundo espiritual o tempo todo. Eles estão interagindo conosco, como nós dissemos, né? E nós, às vezes, não temos esse conhecimento. A própria Joana fala sobre isso, que a maioria da humanidade não sabe dessa verdade. Então, caminhamos no mundo físico, interagindo com o mundo espiritual, e desconhecemos o perigo que nós estamos expostos. Então, a doutrina espírita ela vem nos dar esse entendimento com maior clareza, nos mostrando que essa interação é constante, que o mundo espiritual não é um lugar circunscrito,
Ele não está situado nem lá em cima, nem lá embaixo, conforme nós podemos imaginar, ele está aqui, junto de nós. Nós apenas não vemos, não visualizamos, porque talvez não fosse muito bom se nós visualizássemos esse cenário o tempo todo, né? Porque veríamos coisas muito belas, mas também veríamos coisas feias. Então, a maioria dos encarnados não conseguem ver. E estamos aqui juntos para aprender que nós precisamos, nós temos essas sintonias se nós nos mantivermos invigilantes com os nossos pensamentos, com as nossas preferências, com as nossas escolhas. Todos esses pontos são suscetíveis de atrair aqueles espíritos que simpatizam com isso. Então, nós precisamos de ter atenção. E Joana vem falando para nós, nessa mensagem, que é muito grande o número daqueles que sintonizam e que se deixam influenciar por esses espíritos, né? Que estão sintonizados com o mal, que estão desejando o nosso sofrimento, o sofrimento alheio. E qual é o perigo disso? Sermos arrastados para a obsessão, como dissemos, porque a obsessão ela começa assim, devagarinho, no envolvimento, né? Numa forma muito sutil, que nós nem percebemos aquelas ideias, aqueles desejos, aqueles gostos, e nós vamos sendo envolvidos na nossa tela mental até que eles possam dominar a nossa vontade. É como surgem as doenças. E essa influência também pode se tornar uma doença espiritual. Então, o que fazer para nós afastarmos os espíritos maus? Kardec, nesse texto, ele diz que os espíritos maus farejam as chagas da nossa alma. Olha que forte. Como as moscas farejam as chagas do corpo. Então, as nossas, digamos assim, as nossas dificuldades, as nossas mazelas espirituais são farejadas por esses espíritos no sentido de aguçarem o sentido deles, que por não ter o corpo, eles se tornam muito mais poderosos, eles podem fazer coisas que nós nem imaginamos, né? Então, eles sintonizam lá com o foco que eles precisam. E Kardec diz que assim como nós limpamos o nosso corpo físico para evitar as mazelas, ele fala que a bicheira, ele usa essa expressão, também devemos limpar as impurezas da nossa alma, para evitar os maus espíritos, vivendo num mundo onde eles pululam, eles estão aí junto de nós, né? E sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo das suas tentativas. E precisamos, então, de ter força para resistirmos. E quais são esses espíritos que estão nessa busca? Joana diz que são os espíritos perversos, espíritos galhofeiros, espíritos violentos, espíritos que odeiam, que querem vingança, porque eles sintonizam com esse tipo de atitude, com esse tipo de pensamento que pode estar nos envolvendo. Então, são influências muito sutis e nos acompanham por onde nós vamos. Então, essas situações, nós sabemos que elas são a causas, como nós dissemos aí, enumeramos tantas delas, de muitas influências, de muitas situações funestas. E nós não estamos livres por sermos espíritas, por isso mesmo devemos estar ainda mais vigilantes, porque nós podemos ser influenciados no momento que nós damos brechas pelas nossas imperfeições que ainda carregamos. É muito comum nas reuniões em casa, nas festinhas, acontecerem, por exemplo, aquela discussão
que acontece do nada, as pessoas começam uma pequena resposta maldada, agressiva, debochada, daí a pouco começa uma discussão, vira uma situação muito difícil, né? Porque se torna ali uma briga em família, onde duas pessoas são a causadoras, envolvendo outras mais, que às vezes se envolve, né? Se deixa envolver, toma a frente da situação, e naquele momento é muito comum haver ali um espírito insuflando situações, motivando aqueles que estão discutindo. Fala isso para ela, diz isso, lembra daquela ocasião? E tantas coisas nós falamos nessas discussões que, às vezes, depois que termina, a gente fica horrorizado, porque a gente pensa assim, meu Deus, de onde saiu isso? Eu achei que eu tivesse esquecido. Mas naquele momento nós somos aguçados e falamos o que não queremos, ouvimos o que era desnecessário ouvir, né? Não tinha necessidade, e principalmente quando essas reuniões estão presentes ali a bebida alcoólica. Quando está presente esse fator, se torna mais perigoso ainda, porque esses espíritos se aproximam por causa do álcool. E o álcool nos faz ficar mais invigilantes, então nós somos envolvidos de uma maneira tal que nos tornamos vítimas, entre aspas, dessas influências, que na verdade não somos vítimas, né? Porque a gente viu aí no início que a gente falou, pode ser inimigos do passado que estão ali querendo o nosso mal. E nós não estamos isentos. E depois que passa essa situação, nós nos sentimos tão mal, tão depauperados, porque perdemos energia. E principalmente quando nós temos mediunidade, né? Porque traz um efeito muito negativo, que faz mal e que às vezes nós levamos dias para nos recompor. Então, é muito importante nós percebermos que tipo de companhias espirituais nós estamos atraindo. Precisamos estar atentos nas nossas vidas, o que surge ao nosso redor. Isso pode acontecer na nossa casa, numa aglomeração na rua, uma briga na rua que surge, né? Coisas horríveis que acontecem aí, que a gente vê essa pessoa não podia estar serena, não podia estar, ela devia de estar naquele momento ali sob esse domínio. E a coisa toma um rumo de um descontrole, porque nós naquele momento não estamos lúcidos. Não estamos com a nossa lucidez, né? Então a Joana diz nessa mensagem que olha só, ela fala toda, ela generaliza, toda ocorrência malsã. O que é uma ocorrência malsã? Tudo aquilo que não é bom, né? Então toda ocorrência malsã, ela diz que é trabalhada na erraticidade inferior. São espíritos inferiores que trabalham, que se interessam por essa distonia, que se amontoam nessas regiões trevosas, que se reúnem, que se organizam. São espíritos infelizes, infelizes, ignorantes e infelizes, que nesse momento eles se comprazem em perseguir, em fazer o mal, em participar dessas ações que nós citamos aí inúmeras, ações malfazejas de todos os tempos, de todos os tipos, brigas, roubos, crimes, situações passionais. Quantos crimes acontecem no envolvimento desse, né? Onde pessoas se matam, começam uma discussão e se matam, né? Como a gente vê aí notícias de pessoas que
jogam a outra pela janela, né? A gente viu aí há poucos dias um caso desse, o marido e a esposa brigaram, discutiram, ele simplesmente descarta. Então, há uma influência maléfica nesse momento, com certeza. E dependendo do grau da situação, essa influência já está tomando maior vulto. Começou ali nas pequenas sugestões e elas vão tomando vulto, dominando esse campo mental e aí se torna uma obsessão. Obsessões que podem se tornar, estar presentes na vida dessas pessoas durante a encarnação toda, durante toda a encarnação. Então, a gente precisa, né? Então, são espíritos trevosos, espíritos inferiores que querem a desgraça alheia. E eles se envolvem no comportamento, gerando essas situações embaraçosas, de situações de agressividade desalmada, porque os seus impulsos internos estão fora do seu controle, como dissemos, tá? Não tem a lucidez, os comandos estão fora do limite. Então, não existem freios emocionais. Daí esses crimes horrorosos que nós sabemos na nossa TV, que às vezes a gente evita de ligar, né? Crimes que os repórteres já falam com uma certa naturalidade, porque estamos nos acostumando com essas situações, mas elas têm uma origem. A origem está nas nossas imperfeições. Então, eu usei muito essa mensagem para me refletir, porque Joana chama atenção num trecho dela, que ela diz que, sendo esses espíritos as almas que viveram aqui, né? E que tem os seus erros, como nós, que também estamos encarnados, mas nós já vivemos junto desses companheiros que nos utilizam como vítimas, mas, na verdade, nós podemos ter muita participação em tudo isso. Então, nós temos que encarar as consequências desses erros de hoje. Então, é urgente a necessidade dessa modificação na nossa conduta. E quando nós não estamos sob essas influências, nós precisamos de estar vigilantes o tempo todo, porque a todo momento surgem pequenas situações que, se nós formos analisar, ali está o perigo. É como os acidentes. Ali está uma situação, né? Então, nós precisamos de trabalhar os nossos campos vibratórios, trabalhar a nossa psicosfera espiritual, que cada um de nós tem uma vibração, essa vibração deve ser elevada. E como é que nós vamos ter uma vibração elevada? Trabalhando isso. E aí existem várias ferramentas que nós sabemos que a doutrina espírita nos oferece, mas são medidas urgentes, não é uma medida de hoje e amanhã, não. Nós precisamos de ter uma constância nessa vigilância para que nós possamos desligar as tomadas, essas tomadas mentais, para que nós possamos não ser sintonizados, não ser aquela presa, não ser aqueles envolvidos. Então, é uma situação muito grave. Em vários livros, Manuel Filomeno de Miranda, ele começa o seu prefácio dizendo sobre essa necessidade de nós estarmos atentos, porque paira sobre a terra, eles dizem assim, paira sobre a terra o processo obsessivo que já é uma calamidade, já se tornou uma calamidade. Então, existem várias situações, e nós estamos aqui, encarnados, vivendo nesse mundo, nos esforçando para melhorar, nos esforçando para agir corretamente, mas precisamos agir o tempo todo. Como a própria Joana vai falar lá no livro Plenitude, quando ela fala dos caminhos para cessar o sofrimento, acho que no capítulo 5, ela fala que nós precisamos de
viver retamente, agir retamente, falar retamente, que é um aconselhamento de Buda, né? Que ela traz à luz da doutrina para ver como a nossa conduta ela deve ser, é, ter uma forma até rígida de exigir de nós mesmos essa conduta de pensarmos para falar, não estarmos invigilantes numa conversa, né? Não estarmos sintonizados invigilantemente com determinados processos que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida em comum com outras pessoas, que do nada podem acontecer coisas horríveis, né? Crimes, como dissemos, e situações que nos deixam embaraçados, que nos deixam mal mesmo, né? Porque atinge as nossas entranhas espirituais. Então, os espíritos perturbadores, eles vigiam as nascentes do nosso coração das formas mais incríveis que nós podemos imaginar para que nós possamos ser dominados por eles. Então, qualquer deslize, nós estamos, é como nós estamos, né? Nós vamos para uma festa, às vezes não conhecemos ninguém, daí a pouco nós aproxima de nós alguém que vai conversar conosco, alguém. É assim a sintonia. No mundo espiritual acontece a mesma coisa. Estamos, às vezes, invigilantes e aqueles que estão por aí, né? Sem ocupação, é, uma ocupação útil, nós nos sintonizam. Então, Joana, no livro Vida Feliz, ela vai falar da hora vazia, né? Que também é um perigo para nós nos sintonizarmos com esses companheiros, porque nós temos muitas oportunidades durante nosso dia a dia de estarmos nessas horas vazias, né? Hoje nós temos aí as redes sociais, aonde nós vamos começar ali ver uma mensagem, daí a pouco passou meia hora e a gente estava ali olhando, e aí a gente se pergunta: meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Quanto tempo eu já perdi, né, nessa atividade que não é uma atividade elevada. Não que a gente não vá fazer, também é um lazer, também é uma distração, mas a gente tem que estar atento nos comentários, nos envolvimentos que nós vamos tendo ali, com o tipo de companhia que nós estamos atraindo. Então, Joana fala assim: quando te vejas sitiado, envolvido, com a mente perturbada, o raciocínio entorpecido, os sentimentos confusos, o comportamento estranho, assinalado pelo mau humor, pensa na possibilidade de encontrar-te sob a inspiração inferior. Olha aí que importante. O mau humor. A gente acha que o mau humor não tem nada demais, né? Mas o mau humor, às vezes a gente acorda de mau humor, né? Pessoas que acordam de mau humor. E aí a gente se pergunta, ué, mas estava dormindo, por que que acordou dessa forma, né? E aí a gente sabe que à noite, quando a gente dorme, o corpo fica ali, repousando e a alma vai passear, né, em outras regiões. E nesse passeio, digamos assim, nós podemos ter encontros funestos, encontros maravilhosos, dependendo de como foi o nosso dia, de como está sendo a nossa vida. Então, todo mundo pode ficar triste, todo mundo pode ter mau humor, claro, mas aquele mau humor constante, aquela pessoa que está sempre de mal com a vida, está sempre respondendo agressivamente, está sempre reclamosa, que é uma outra conotação perigosa, está sempre, digamos assim, de mal com a vida, é uma faixa perigosa. E nós precisamos de ter esse entendimento para nós sabermos que esse também é um caminho perigoso. Então, acho que nós já estamos chegando no nosso tempo.
Quanto tempo a gente tem ainda, Jurema? Está fechado o seu áudio. Bem, enquanto Mais uns 5 minutinhos. tá bom. Então, a Joana nos fala também que até as doenças podem ser causadas, podem ser aumentados os seus sintomas diante de situações de influências, né? De situações de influenciações, de interferências espirituais. São aqueles sintomas que às vezes não detectamos qual é a doença, situações, problemas de pele, problemas. Ela cita várias questões que podem estar ligadas a essas distonias mentais, essa fragilidade, né, mental que nós podemos estar sendo envolvidos. Então, que nós possamos ter atenção com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, e não pensamos que existe uma receita milagrosa ou uma oração milagrosa. Kardec dá dois exemplos aqui, mas não é uma oração milagrosa. Elas ajudam, mas nós precisamos nos ajudar. Ir à casa espírita, colocar o nome na irradiação, tomar o passe, excelente, maravilhoso, mas não é também uma prática milagrosa. Se nós não fizermos a nossa parte, mudando as nossas, fazendo essa mudança mental, principalmente, nos nossos sentimentos, ressentimentos, raiva, tudo isso, mágoa, tudo isso aproxima esses companheiros infelizes de nós. E quem sofre, eles sofrem, mas nós sofremos muito mais, né? Porque estamos encarnados sobre essas circunstâncias e precisamos, então, por isso, estarmos atentos a essas questões e modificar a nossa maneira de vivenciar a nossa vida, para que nós possamos ser felizes. E Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Thelma. Eu, é tão esclarecedor, eu não consegui nem piscar você falando. Não consegui É nem piscar. verdade. E é um assunto palpitante, né? É É um um assunto assunto. palpitante. E a gente tem aqui, eu estou aqui no meu quarto, aqui eu tenho uma estante, quantos livros, né? Tanta bibliografia espírita falando sobre isso. E a gente que trabalha na mediunidade, né? Na mesa mediúnica, a gente vê isso a todo momento, todo momento, todo momento. Aqueles que estão ali, né, que vem de muito tempo, né, no estado de vingança contra o companheiro isso daí é como você falou, é uma relação dia a dia, a todo momento. Nós estamos nessas relações com o mundo espiritual em todos os momentos, né? E realmente, como Joana falou uma coisa que você comentou, que nós vivemos num planeta de provas e expiações que a grande maioria mesmo não tem noção dessa verdade. Olha que coisa impressionante, não é? Não tem noção dessa verdade, de que Não. nós interagimos, né, todos os momentos, e é a nossa sintonia, existe a lei de sintonia, e é a sintonia que atrai, e nós vivemos nisso, né? E que é preciso que a gente vá se modificando, porque aí quantos relatos, espíritos, né, que dizem assim, não me interesso mais por ele, porque ele já mudou, ele não Hum, escuta mais o que eu falo, o que eu peço, entendeu? A gente que vai afastando, né? E também a prece, né? Como é importante, né? o A culto no prece lar, né? para aquele que está ali, né? Pedindo que os bons espíritos o acolham, que ele siga um novo caminho, não é? Isso tudo é um processo que nós vivemos. A gente vive esse processo o tempo todo.
E é E ninguém está livre, né? Ninguém está livre. está livre, ninguém está livre. E como é importante a gente ter esse controle, essa vigilância com as nossas palavras, porque às vezes uma palavra, às vezes causa um problema gravíssimo, né? Uma palavra. Você fala É, daqui a pouco, aquilo saiu e pronto, né? A gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? muito, Em muito. casa, né, com o filho ou com outros, né, com outras pessoas. A gente tem que ter muito cuidado, muita vigilância mesmo, né? É. E viver. Ela fala que nós precisamos, nesse momento, de ter o algodão do silêncio. É, Ela usa várias expressões assim, é calar mesmo, não falar, se afastar. deixar, É. né? Quando começa um ambiente mais assim, um ambiente mais vai ficando mais hostil, a gente começa a orar, né, ali em Uhum. silêncio, né? Às vezes no meu trabalho aconteceu isso, de eu ver certas coisas e eu ficar quietinha aqui e começar a orar para que aquela pessoa não exagerasse. E às vezes eu tinha que responder a ela, e eu, na minha cabeça, que meu Deus, né, começava a orar para que ela se controlasse, né, para não haver confusão. É, é um exercício, mas a gente precisa ter essa consciência, às vezes a gente esquece que é espírito imortal, está vivendo ali, interagindo, às vezes a gente esquece, né? Acho que é. Então, realmente, obrigado, Thelma, foi muito, nossa, importantíssimo. Eu que agradeço, Olha, porque é como eu falei, eu não sempre, gostei. Agora eu sempre vou. é bom a gente refletir, né? Ver, Nossa, por nossa, exemplo, não é à toa, né? Você me deu esse tema, não é à toa que eu achei essa mensagem ali. Eu falei, nem precisava, era só ler a mensagem. é isso mesmo. Não, Joana falou tudo, né? Falou tudo. Nesse quesito, falou tudo. Eu vou passar, sabe, para quem? Em vez de para Augusto, vou passar para Ângela. Ângela, fala aí. A Ângela chegou. Tá, ela agora está com a gente aqui na nossa live. Cadê Oi, ela? boa noite, Thelma. Boa noite, amigos e Oi. amigas. Eu entrei atrasada, mas foi muito bom te ouvir. É, enquanto você falava, eu estava lembrando que realmente não tem muito, não tem nada que acrescentar, mas eu lembrei o seguinte: a Joana dá dois exemplos que eu sempre guardei. Uma lata de lixo. Quem procura? Os Uhum. roedores, os insetos. Um jardim florido. Quem procura? As borboletas, as abelhas. Então a Uhum. gente tem que saber o que que nós estamos exalando, É né? isso aí. Obrigada, querida, muito obrigada. É sempre muito bom te ouvir e esse assunto diz muito a nosso respeito. A gente tem que refletir bastante para ir melhorando sempre, né? É verdade. Beijo, querida, beijo para Beijo. todos. Augusto. Sim, sim. Tudo que Thelma nos colocou de uma maneira assim tão carinhosa e suave, nos remete à responsabilidade do viver. A continuidade da vida, que sabemos imortal, nos dá a oportunidade das existências que são temporárias, mas são os degraus que leva à compreensão da vida. Então nós precisamos ter a responsabilidade em tudo que fizermos. Chega de ai ai, iui ui, por que eu? Uhum. E sim, para que eu? A partir de um raciocínio onde nós nos protagonizamos como responsáveis pelo ato, pelo fato, aí nós vamos assumir os resultados, os efeitos e trabalhar a reforma íntima, né? Reformar, reformação, reforma e ação. Não adianta eu ficar me lamentando pelo que eu fiz, porque o que eu fiz é o Já começo passou. de uma reforma que eu preciso obter. Então, quando a gente escuta palavras que nos faz refletir, nós não podemos parar aí, senão seremos um orador que vai comover a quem nos ouve,
mas que quando as portas se fecham e eu chego em casa, eu me mostro como sou, e não como o verbo me diz. Eu digo, então eu preciso trabalhar tudo isso que foi colocado dessa maneira tão carinhosa e ver aonde eu me situo na necessidade do efeito ser trabalhado com atitudes, com ação. Obrigado, obrigado, querido. Quem é que gostaria de fazer mais um comentário? Eu queria, eu queria pedir, então, para a Cristina fazer a prece Ô, final. Jurema, Ah, Ju, você quer falar não, alguma eu só queria falar para a Thelma, assim, agradecer a Thelma, porque realmente, né, o assunto é eletrizante. Esse é um assunto que a gente tinha que estudar todos os dias. E aí, por acaso, veio para nós, né, eu estava orando com o Pedro Paulo, e veio para nós um textinho do Emmanuel, pequenininho, que eu até coloquei no meu Instagram, que diz o seguinte: o silêncio. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou caminhoneiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. E como nós ainda estamos numa fase, Emmanuel, né, que fala isso, como nós estamos numa fase ainda de um planeta de provas e expiações em que ninguém é perfeito, não é? O melhor mesmo é silenciar. Isso é sabedoria, né? Aí a gente fica vendo esses filmes que não falam, esses doramas que eles não falam. Mas eu acho que aquilo dá até nervoso. Eles é uma forma de sabedoria, né? Você reflete quando você silencia, né? Então isso é muito bom. Você reflete tanto por um lado, o que, que eu posso fazer para melhorar, ou, né, deixa que Uhum. o outro reflita as suas causas, né, para que nada te atinja. E essa tua reflexão foi bem a calhar. Obrigada, Thelma, foi muito bom, muito rico a tua explanação. Obrigada. Obrigada. Pedro Paulo quer falar alguma coisinha? Oi. Não, é porque ele também está com problema também ainda do sono. Vamos passar então para a Cristina, que vai fazer a nossa Não, prece. não. Estão ouvindo? Tá vendo? Estão me ouvindo? Então, Não, Está picotando. a ah, gente então, não consegue te ouvir, Pedro Paulo. Pois é. é. Olha só, Cristina, eu queria que você, depois dos seus comentários, fizesse a nossa prece final. E eu quero convidar vocês para a semana que vem. É a nossa Cláudia Amaral, também que dispensa apresentações lá do Ibirajara, e ela vem falar sobre a lei do amor, aquela parte também do Evangelho, bom, da doutrina tão maravilhosa, né? Então, Cris, Obrigada, Thelma, por trazer essas reflexões, muito necessárias, são reflexões necessárias para nós, porque o Kardec ele faz um alerta, né? Vigilância, vigilância, vigilância. Quer dizer, você usou essa palavra várias vezes, né? E é uma coisa que a gente tem que trabalhar na gente, né? Porque a gente, conforme você falou aí do Zap, a gente entra pelo caminho da distração, né? Não só no Zap, mas no nosso dia a dia. Andamos sempre distraídos, né? Então, distraído, falamos uma palavra inadequada, distraídos, agimos de uma forma também impensada. Então, realmente, a vigilância é o ponto alto, né? Porque nós sabemos que nós temos a lei de causa e efeito, né? Que está sobre nós, nos olhando, que vão, conforme Jesus falou, teremos que pagar até o último centil, né? Então, já demonstra que somos devedores, né? Então, a gente tem essa lei, né, maior,
que está nos aguardando a qualquer momento. É claro que não vamos ser cobrados nessa encarnação. Deus é um Pai de misericórdia que divide a nossa vida, o cartão de crédito eterno, né? Que vão pagando um dia, a gente paga a conta, né? Mas, e aí tem os nossos cobradores, né? Que estão aí para cobrar essas dívidas. Mas a gente tem a vigilância, né? Porque com a vigilância a gente pode fazer uma barreira vibratória, que você também mencionou, né? Com a prece, com os bons livros, com um culto no lar, aí você vai criando uma proteção ao seu redor. Quer dizer, você continua devedora das leis divinas, que você não quitou, né? Está devendo ainda, né? Mas a gente vai ficar mais protegido, exatamente pela vigilância, com a prece, com o trabalho no bem, né? Com servindo o próximo, né? Não só aqueles que estão dentro da nossa casa, que é importante a gente servir bem, né? Mas também a todos que a gente encontrar no nosso dia a dia, né? Então, esse tema que você trouxe é muito bom para a nossa reflexão, porque traz muitas coisas, né? Você citou muita coisa, é vigilância, é lei de causa e efeito, tantas coisas que você mencionou. Então, realmente muito importantes, tá? Então, agora vamos fazer a nossa prece, né? E nós vamos visualizar o nosso Mestre Jesus, aquele que nos dá infinitas oportunidades de crescimento, de melhoria, de praticarmos o amor, aquele Mestre que é infinitamente justo e bom, que está sempre ao nosso lado, nos estimulando ao bem e à paz, que esse Mestre amoroso possa estar conosco no nosso dia a dia e também na nossa comunidade do Andaraí, para que lá possa reinar a paz e a harmonia entre todos daquela comunidade. Mestre Jesus, abençoa todos que aqui estão, os nossos lares, nossos familiares e todos que estão precisando nesse momento do teu olhar. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Cristina. Obrigada a todos. Bye, Obrigada, bye. Bye, bye. obrigada mais uma Obrigada, vez. Que gente. tenhamos uma semana de muita paz, né? De muita saúde. E Prima, semana. semana que vem, Oi? Boa semana que noite. vem, semana que vem. Então, na semana que vem, a Cláudia Amaral, falando sobre a lei de Você falou isso. Tá bom. financiamento. Ai, Ok. meu Então, Deus, fica até lá, aqui. pessoal. Uma boa semana. Boa Beijo. semana a Tchau. todos. Beijo. Tá? Boa noite. Beijo, Fique com gente. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Bye.